Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tem um vídeo incrível de refração para passar para vocês hoje. Tio Farley vai introduzir refração, explicar para vocês como o raio sofre desvio quando muda de um meio para o outro. Tio Farley tem exercícios resolvidos e tem um experimento no final fantástico para ilustrar o que ele está falando. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e acompanhe a vinheta nova do canal feito por um aluno fantástico, Thiago Radar. Segue aí, solta a vinheta. Vamos lá para refração luminosa. O que é refração luminosa? Eu tenho dois meios. A luz vem em um meio. Quando ela bate na superfície de separação, ela passa para o outro meio, ok? E nessa mudança de meio, a luz muda de velocidade. Então, olha a definição que escrita aí na tela. É a passagem da luz de um meio para o outro, acompanhada de variação em sua velocidade de propagação. Show de bola. O que os alunos têm na cabeça é que quando a luz muda de meio, ela muda de direção. Isso nem sempre é verdade. Então, os alunos que têm essa mentalidade, lembre-se disso. Qual a definição que eles têm na cabeça? Quando a luz muda de meio, a luz muda de direção. Isso nem sempre é verdade. Então, grava comigo a definição correta. Quando a luz muda de meio, a luz muda de velocidade. Geralmente ela sofre um desvio, mas nem sempre ela sofre. O que acontece sempre na mudança de meio é a mudança de velocidade. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Vocês já devem ter visto essa imagem aqui, né? Ó. Um copo com água com canudo, ou quando vai limpar a piscina, coloca aquele ferro, né, do aspirador, você consegue ver quebrado, ou aquela redinha você consegue, parece que está quebrado aquele ferro. Uma colher dentro de um copo. O canudo está quebrado? Não está quebrado, ok? O canudo está inteirinho. Só que como a luz ela está mudando de velocidade, nesse caso ela está sofrendo um desvio. Então parece que o canudo está quebrado, belezinha? Aí aqui eu tenho mais duas imagens, ó. Então, repara nesse desenho aqui, ó. A luz está mudando de meio, do meio 1 para o meio 2. Ela está mudando de velocidade. Aqui ela não sofreu desvio. Aqui a luz mudou do meio 1 para o meio 2. Ela mudou de velocidade. E aqui ela sofreu um desvio. A gente vai observar isso, que quando o ângulo for oblíquo, né, for um ângulo oblíquo, uma incidência oblíqua, a gente vai ter mudança de direção. Quando a incidência for normal, ou seja, 90 graus com a superfície, não vai ter mudança de direção. Vira a página. Então vamos falar agora de índice de refração. Esse termo é um termo muito importante, é um conceito muito importante, porque daqui a pouco vai entrar contas. E é legal a gente entender esse conceito para a gente poder entender as contas, belezinha? Então, o que é índice de refração absoluto? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Lembra que a velocidade da luz no vácuo a gente chama de c, tá? Isso aqui é conhecido no mundo inteiro como sendo c, tá bom? É uma velocidade específica, tá? A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível. Pensa, no vácuo não tem matéria, então a luz não tem nada que faça com que ela diminua de velocidade. Ela vai sem choque nenhum, ela vem que vem com tudo. Maravilha? E aí eu coloquei, representei aqui, ó, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se for em quilômetros por segundo, é 3 vezes 10 a quinta. Professor, te falei, eu preciso gravar esse valor. Pessoal, infelizmente precisa. Geralmente o cara te dá, o exercício te dá essa informação. Mas se por um acaso não der, você tem que saber essa informação, ok? Importante. Então, N é o índice de refração. O C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio. Beleza, professor. E aí, como é que funciona? Vamos pensar o seguinte: se for na, na água, como é que é o N da água? Como é que é o índice de refração da água? Vai ser a velocidade da luz no vácuo, que é esse valor, dividido pela velocidade da luz na água. Isso. E se for no óleo? C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade da luz no óleo. E se for no ar? C sobre a velocidade. É simples, é só fazer essa continha aqui. Show de bola, não? Vira a página para a gente visualizar melhor essa questão de índice de refração. Virou a página. Então vamos ver como é que vai ficar esse índice de refração aqui para alguns materiais. Então vamos lá no vácuo. Como é que fica no vácuo?
ficaria C, N igual a C sobre V do vácuo. Só que o V do vácuo é exatamente o C. Então, C sobre C, 3 vezes 10 oitava dividido por 3 vezes 10 oitava dá 1. Como é que ficaria no ar, tio Farley? Ficaria N do ar é o C sobre V do ar. Só que o V do ar é aproximadamente o V do vácuo. Então, como é que ficaria? 1 também. No diamante, o N do diamante vai ser C sobre V do diamante. O V do diamante não é 1,24 vezes 10 oitava? Se eu dividir 3 vezes 10 oitava por 1,24 vezes 10 oitava, eu vou chegar no 2,42. E na água, tio Farley? Mesma coisa, C sobre V da água. O V da água é 2,25, então 3 dividido por 2,25. Tio Farley, por que você não está falando 10 oitava? Porque vai cortar o 10 oitava, né? Vai dar 1,33. Aqui, a galera às vezes nos exercícios costuma colocar 4 terços, tá? Porque 4 terços é 1,3333 também, tá bom? Então pode aparecer com o N da água como sendo 4 terços. E no vidro, mesmo raciocínio, C sobre V do vidro, vai dar 3 vezes 10 oitavas sobre 2 vezes 10 oitavas, dá 1,5. O vidro tem um índice de refração variável, porque tem vários tipos de vidro, tá? Mas a gente vai ver isso nos próximos slides. Acompanha com o tio Farley aqui, vem com o tio Farley aqui. Observa que a maior velocidade possível é o C. Lembra que Farley falou, no vácuo, não tem nenhuma molécula para atrapalhar a velocidade da luz. Já nos outros meios tem. Então, pensa comigo. Se o vácuo é a maior velocidade que tem, o N do vácuo seria o menor N que eu tenho. Isso, porque N do vácuo é C sobre V do vácuo. Entendi. Então, N igual a 1. Se as velocidades que eu coloco embaixo são menores do que a velocidade no vácuo, ó, tá vendo? São menores, ó. Tio Farley, entendi. O N, ele vai ser maior que 1. O N pode ser igual a 1 ou pode ser maior que 1. Entendi. Então, primeiro consideração aqui, o N sempre vai ser maior igual a 1. Segunda consideração, eu estou medindo velocidade sobre velocidade, então eu vou cortar metros por segundo com metros por segundo. Esse N, essa grandeza não vai ter unidade. Entendi. Ela vai ser chamada de adimensional. Vamos virar aqui que vai estar tudo aqui então, ó. Então, primeira coisa, o N é maior ou igual a 1. Por quê? Porque as velocidades sempre são menores ou iguais a C, certo? E outra coisa, o N não vai ter unidade porque vai cancelar. Tio Farley, isso aqui é coisa minha, hein? Não vai escrever isso numa prova. Tio Farley gosta de pensar assim. O N é como se fosse a densidade para a luz. Como assim, tio Farley? Se o meio for muito viscoso, pensa num meio líquido, num fluido muito viscoso. Se o meio for viscoso, imagine que você vai nadar, ok? Você vai nadar num rio com águas límpidas, e você vai nadar numa piscina, e você vai nadar no mar, você vai nadar no barro. Pensa comigo aqui. Aonde você vai nadar com menor velocidade? Você impondo a mesma força. No mais viscoso. Quanto mais viscoso, menor é a sua velocidade. Quanto mais viscoso, você desenvolve uma velocidade menor. Aqui seria a mesma coisa. Imagine que o N é densidade para a luz. Quanto maior o N, menor a velocidade. Porque quanto maior o N, é mais viscoso, menos rápido a luz vai. Quanto menor o N, menor a densidade. Portanto, maior a velocidade da luz naquele meio, ok? Então a gente pode imaginar, não vai escrever isso numa prova, hein? Mas só para visualizar, como se o N fosse a densidade para a luz. Quanto maior o N, maior o índice de refração, mais viscoso aquele meio, menor a velocidade. Quanto menor o N, menos viscoso aquele meio, maior a velocidade. Fechou, beleza? Então vamos lá, tio Farley, vira a página. Aqui tio Farley trouxe uma tabelinha para vocês, ó, de índice de refração, tá vendo? Então aqui eu tenho vários índices de refração. A gente acabou de calcular para o ar, tem o gás carbônico, do gelo, da água, a gente calculou agora há pouco. Calculamos agora há pouco do vidro, tá vendo? De 1,4 até 1,7. Falei que o vidro é variável, tá vendo? Ó, maravilha. Calculamos do diamante, show de bola. Por que eu trouxe essa tabela para vocês? Para vocês observarem uma coisa que sempre aparece nos enunciados. Esse termo aqui, ó. Se o NA for maior que o NB, a gente fala que o meio A é mais refringente que o meio B. Se o NA é maior que o NB, eu falo que o meio B é menos refringente que o A. Então presta atenção aqui. Por exemplo, se eu comparar o ar seco com a água, eu falo que a água é mais refringente que o ar. E que o ar é menos refringente que a água. Se eu comparar o diamante com o sulfeto de antimônio, o diamante é menos refringente que o sulfeto. E o sulfeto é mais refringente que o diamante. Ok? Então, isso aqui é muito importante você gravar
esse termo que vai aparecer nos exercícios, ok? Tranquilo? Vira a página. Professor, te falei, o que é índice de refração relativo? O que é índice de refração relativo? Relativo lembra relação, lembra razão. Show de bola! Índice de refração relativo é a razão entre os índices de refração absoluto. Entendi. Então, o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B vai ser o índice de refração do A dividido pelo índice de refração do meio B. Show de bola. Você tem que gravar isso. Grava isso que tá tudo chuchu. Falei, mas abre essa formulinha, vai. Vou abrir para vocês, ó. Então, índice de refração é C sobre V. Então, ó, NA é C sobre VA, NB é C sobre VB. Usando a regrinha de divisão de fração, ficou mantenha o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, C sobre VA vezes VB sobre C. Corta o C, ok? E a gente tem aqui que o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B é VB sobre VA. Belezinha? Então, eu estou comparando só as velocidades deles, porque a velocidade da luz cancela, ok? Mas o que eu quero que você lembre é essa partezinha primeira aqui, tá bom? Que aparece mais do que essa aqui, ó. Essa relação você pode chegar na hora. Então, falou de índice de refração do meio A em relação ao meio B, você lembra que é o índice de refração do A dividido pelo do B. Às vezes ele pede isso no enunciado, ou ele pede para você calcular isso. Então, tem que saber o que significa. Belezinha? Vira a página. Vamos lá, galera, para uma série de 3 exercícios dessa primeira parte. Tá bom, vamos lá. Então, a luz amarela de sódio propaga-se no vidro com velocidade de 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 oitava, determine o índice de refração do vidro para a luz amarela de sódio. Então, vamos lá. Tá. O V do vidro foi dado e o C foi dado. Então, velocidade da luz no vidro e velocidade da luz no vácuo. Como é que acha o N? O N é C sobre V. Então, o N do vidro é o C sobre o V do vidro. O C é 3 vezes 10 oitava, o V do vidro é 2 vezes 10 oitava. Corta o 10 oitava e divide. 3 sobre 2, 1,5. Lembra que não tem unidade porque o metros por segundo cortou com metros por segundo aqui. Número adimensional. Belezinha. Exercício 2. O índice de refração absoluto de um meio é 2. Qual é a velocidade de propagação da luz nesse meio, sabendo que sua velocidade de propagação no vácuo é 3 vezes 10 oitava? Então, marcando os dados. Ó, eu quero saber a velocidade da luz no meio. Eu dei a velocidade da luz no vácuo e o N vale 2. Belezinha. Substituindo. N do meio é C sobre V do meio. O N do meio é 2. C é 3 vezes 10 oitava e o V do meio. Aí eu vou multiplicar em cruz. Então, trocando o V do meio por 2 aqui, ficou 3 vezes 10 oitava dividido por 2, que deu 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo. Vamos lá, tio Farley. Vira a página. Vamos lá para o exercício 3, Universidade Federal da Bahia. A luz reduz sua velocidade em 25% ao penetrar numa placa de vidro. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo, determine o índice de refração no vidro e a velocidade da luz nesse meio. Então perceba que aqui está em quilômetros por segundo, por isso que é 10 a quinta, ó. Tudo bem? Show de bola. Então vamos lá, vamos marcar os dados. Ele falou lá pra gente o quê? Que ele quer saber a velocidade do vidro e o N do vidro, e deu a velocidade da luz no vácuo. E deu uma informaçãozinha, que a luz reduz a velocidade em 25% ao penetrar numa placa de vidro. Então vamos fazer um desenho aqui, tem a placa de vidro, veio 100% da luz, ela reduziu 25%. Portanto, dentro do vidro, a luz tem uma velocidade de 75%. Entendi. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos escrever. A velocidade no vidro da luz é 75% da velocidade da luz no vácuo. Eu posso escrever que ele é 3/4 da velocidade da luz no vácuo. De novo, a velocidade da luz no vidro é 75% da velocidade da luz no vácuo, ou 3/4 da velocidade da luz no vácuo. Belezinha, professor. E aí? Então vamos calcular, pô, eu tenho C, não tenho C, que é 3 vezes 10 oitava? Belezinha, então ficou 3/4 de 3 vezes 10 oitava. 3 vezes 3 é 9, 9 sobre 4, 2,25 vezes 10 oitava metros por segundo. E se eu colocar em quilômetros por segundo, que ele deu aqui 5, né? Eu joguei no 8 aqui, mas na verdade ele deu em quinta, né? Na potência 5. Então, daria 2,25 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Agora ele quer saber o N. Como é que acha o N? Ah, facinho, tio Farley. Acabamos de achar o V. N não é C sobre V? Show de bola. O C é 3 vezes 10 oitava. O V é 2,25 vezes 10 oitava. Corto 10 oitava. E faz a continha dando 1,33. Daria para fazer de um jeito mais fácil, tio Farley? Esse caso daria para fazer de um jeito bem simplesinho, ó. N do vidro não é C sobre V do vidro? O N do vidro é C sobre o V do vidro. Só que o V do vidro é 3/4 de C.
Então, aqui que eu podia fazer, ó, mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Cortava o C com C, dava os 4/3, que é exatamente 1,33. Belezinha? Show de bola, galera! Vira a página. Vamos lá, galera, vamos para as leis da refração, ok? Te falei quantas leis são? São 2 leis. 2 leis. É como na reflexão. Sim, são 2 leis como na reflexão. Só que a primeira lei é até igual da reflexão. A segunda lei é diferente. Vamos ver se vocês lembram também da primeira lei da reflexão. Ó. Então aqui eu tenho um meio A, que é o branco, que tem um índice de refração A. E o meio B, que é o azul, que tem um índice de refração NB. Belezinha? Então vai chegar um raio de luz no meio branco, beleza? No meio A. E vai incidir na superfície azul. No ponto que ele incide, eu chamo de ponto de incidência. No ponto de incidência, eu traço a reta normal. Reta imaginária perpendicular à superfície, ó. 90 graus aqui, ó, perpendicular. Belezinha. E aí, lembra, na refração, o raio vai atravessar a superfície, ele vai passar para outra superfície, passar para o outro meio e vai mudar de velocidade. Nesse caso, ele vai sofrer um desvio. Então, vamos lá. Desenhem aqui. Como é tridimensional, ele vai desenhar um plano para você enxergar, ó. Então, aqui eu desenho um plano. Observa aqui, o raio incidente, a normal e o raio refratado estão nesse mesmo plano, ó. Olha a animaçãozinha que o Tiffarley fez, ó. Tá vendo, ó? O RI, o RR e a normal estão no mesmo plano, ó. Belezinha? Então essa é a primeira lei da refração. O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares, estão no mesmo plano. Belezinha? Na reflexão, a lei era parecida. Na verdade, era a mesma lei, só que era o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. Belezinha? E a segunda lei, tio Farley? Então vamos nomear os ângulos aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo de incidência. Lembra que o ângulo de incidência é sempre o raio com a normal. E aqui eu tenho o ângulo de refração, que é sempre a normal com o raio também, ok? A segunda lei é conhecida como lei de Snell-Descartes, belezinha? A maioria dos livros traz a lei só como lei de Snell, tá bom? A gente também acaba usando só a lei de Snell em sala de aula, que fica mais reduzidozinho. Mas é a lei de Snell-Descartes, Snell-Descartes, belezinha? Que lei é essa? Fala que o índice de refração do meio branco, do meio A, vezes o seno do ângulo de incidência, é o índice de refração do meio B, que é o meio azul, vezes o seno do ângulo de refração. E o Farley gosta de pensar assim, ó, o meio de cima com o seno do ângulo de cima, o meio de baixo com o seno do ângulo de baixo. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, beleza? Então você não pode pegar o meio de cima com o ângulo de baixo, não. Então se você começou com o de cima, vai ser o meio do A com o seno do ângulo I e o meio B com o seno do ângulo R, belezinha? Fechou? Então aqui coloquei cada coisa para você não errar aí, ó. Então RI é o raio incidente, o raio R1 é o refratado e o N é normal. Belezinha? Vira a página. Aqui o tio Farley fez um desenhozinho mais reduzido, tá vendo? Ó? Ficou mais elegantezinho esse desenhozinho reduzido aqui, ok? Só para você observar aqui. Aqui o tio Farley quer chamar uma atenção para uma coisa importante nesse desenho. Também a gente tem uma parcela do raio incidente que é refletida, ó. O Farley desenhou aqui com carinho, tá vendo? Ó? Então essa parcela tem uma parcela que também é refletida, que eu chamei de R errão e vou colocar aqui, ó. Por que a gente não desenha isso? Para não poluir o desenho. A gente está trabalhando refração, já trabalhamos reflexão, então a gente não costuma desenhar reflexão, mas grava na sua mente. Todo raio refratado, ele também é refletido, ok? Então, todo raio incidente que tiver uma parcela refratada, uma parcela é refletida. Quando você olha na superfície da piscina, na superfície de um lago, você vê dentro da piscina, ou seja, a parte refratada da luz, e você vê a reflexão. Você consegue ver, enxergar a água como espelho, ok? E aí vale a lei da reflexão aqui, ó. Esse errão que eu chamei aqui é o ângulo refletido. Então, na reflexão, esse ângulo é igual a esse, ok? Show de bola? Isso é reflexão. Só que a gente esquece um pouco isso aqui na refração, mas ainda tem. E o I e o R, essa relação aqui. Belezinha? Vira a página. Então vamos estudar aqui qual é o comportamento do raio refratado, ok? Na refração. Belezinha? É lógico que o comportamento do raio refratado depende do raio incidente. Então o tio Farley vai separar em 3 casos, tá bom? Primeiro caso é quando o ângulo de incidência é igual a zero. Show de bola, tio Farley. O que é um ângulo de incidência igual a zero? É quando ele está exatamente em cima da normal.
Como assim, professor? Volta um pouco, ó. O ângulo de incidência não é formado entre o raio e a normal? Para o ângulo de incidência ser zero, ele tá em cima da normal. Entendi, tio Farley. Então tá bom. Então ele vai estar exatamente em cima da normal. Qual que é o comportamento desse raio? Como é que ele vai se comportar? Ele vai continuar exatamente em cima da normal. Vamos ver isso nas continhas, ó. Vamos aplicar a lei de Snell. NA seno I é NB seno R. NA seno do ângulo de incidência é o NB vezes o seno do ângulo de refração. Sabemos que o ângulo de incidência é zero. E o seno de zero vale zero. Belezinha. Um número vezes zero sempre é zero. Então ficou zero igual a NB vezes seno de R. E sabemos que se um produto dá zero é porque um dos termos tem que ser zero. E também sabemos que o NB sempre é maior ou igual a 1. Então, se o NB não pode ser zero, quem que é zero? O seno de R. Se o seno de R é zero, tio Farley, o R tem que ser zero. Show de bola. Então ele sai exatamente em cima da normal. Virou a página. O segundo caso, incidência oblíqua e diferente de zero e NA menor que NB. O que significa NA menor que NB? Vamos lembrar, ó. N é o índice de refração. Estou dizendo que o meio A tem um índice de refração menor que o NB. Estou dizendo que o meio A é menos refringente que o meio B. E que o meio B é mais refringente que o meio A. Entendi, tio Farley. Então, esse menos não quer dizer que é negativo. Claro que não. Esse menos quer dizer que ele é menor. Então, esse menos quer dizer que o meio A é menos refringente que o meio B. E esse mais quer dizer que o meio B é mais refringente que o meio A. Beleza? Então, o raio incidiu, formou um ângulo I com a normal, que é o ângulo de incidência, e eu vou descobrir o que vai acontecer com ele usando um raciocínio pela lei de Snell. Ó. NA seno I é NB seno R. Show de bola. O NA, ele é menor que o NB. Que faz ele representou a flechinha para baixo como menor e a flechinha para cima como maior. Se isso é uma igualdade, para esse cara ser uma igualdade, o produto tem que ser igual. Então, se esse cara é pequeno, o seno de I tem que ser grande. Se esse cara é grande, o seno de R tem que ser pequeno. Então, olhando, fazendo essa analogia aqui, eu sei que o seno de I tem que ser maior que o seno de R. Só que se o seno de I é maior que o seno de R, consequentemente o I é maior que o R. Lembra do seno, ciclo trigonométrico? Quanto maior o ângulo, maior o seno, certo? Quanto menor o ângulo, menor o seno. Então vamos observar aqui, ó. O ângulo é formado com a normal. Se aqui é I, aqui é I. Para o R ser menor, o cara tem que fechar um pouquinho, tá vendo? Ó? Beleza, tá vendo? Então, como o I é tudo isso aqui, o R é menor que o I tem que fechar um pouquinho. Show de bola. Então, esse é o comportamento. Quando o raio está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, ele fica mais próximo da normal, ok? Então, de forma ele grava assim, para você gravar essa manhãzinha simples, ó. Do menos para o mais próximo da normal. Você vai repetir o último, ó. Do menos para o mais. Grava isso, do menos para o mais. Do menos para o mais próximo. Do menos para o mais próximo. Repita comigo. Do menos para o mais próximo da normal. Você não esquece mais. E aqui tem um conceitozinho de desvio também, ó. Esse é o desvio que o raio sofreu. Ele estava nessa direção e ele veio parar nessa direção. Como é que eu calculo o desvio? Esse é o ângulo I, esse é o ângulo R. Se tudo é I, o D é I menos R. Belezinha? Show de bola? Mas o mais importante é esse, o comportamento. Do menos para o mais próximo da normal. Virou a página. Então vamos para o terceiro caso, incidência oblíqua, e o NA é maior que o NB. Então fazendo o esqueminha da aula do slide anterior. Mais quer dizer que ele é mais refringente, tá vendo? O NA é maior que o NB. Menos quer dizer que ele é menos refringente. O NB é menor que o NA. Show de bola. Então, mesmo raciocínio. Aqui tem o ângulo de incidência e vamos partir para a lei de Snell para provar aqui. NA seno I, NB seno R. Aqui o NA é maior e o NB é menor. Então, para ser uma igualdade, o seno de I tem que ser menor aqui e o seno de R tem que ser maior. Então, o seno de I é pequeno, o seno de R é grande, comparado um com o outro, claro. Então, sabemos que aqui o seno de R é maior que o seno de I, ó. Se o seno de R é maior que o seno de I, o R tem que ser maior que o I. Então, se esse é o I, o R tem que ser maior, vai abrir para cá, ó. Entendi. Então, esse é o ângulo de refração. Beleza? Fazendo mesmo a historinha do passado. Quando o cara vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele fica menos perto da normal. Belezinha? Ó. Então, ó,
Do mais para o menos, menos, repete o último. Do mais para o menos, menos. Alguns livros trazem assim, ó. Quando vai do meio maior para o menos, do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele se afasta da normal. Mas se eu falar sempre o mais e o menos, eu não vou perder a minha referência. Então, assim, ó, do mais para o menos, menos, e do menos para o mais, mais. Você não esquece nunca mais isso aqui. Então, ó, do mais para o menos, menos próximo da normal. Aqui também tem um desvio, ó. Quem que é o desvio, tio Farley? O desvio vai ser esse pedacinho verde, que vai ser o R menos o I. Belezinha? Aí tio Farley colocou em módulo aqui, por quê? Porque você pode fazer a mesma história para os dois. Faz sempre o maior menos o menor, você chega no desvio também. Belezinha? Então, se eu fizer I menos R ou R menos I, estando em módulo, vai dar sempre o desvio. Belezinha? Show de bola? Viro a página. Vamos trabalhar aqui com o FET, ó, tá bom? Tá aqui, ó, fetcolorado.edu. Depois você pode entrar nesse simuladorzinho. Vou deixar o linkzinho na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui, ó, primeiro aqui, eu estou lançando o raiozinho e ele está chegando com um ângulo de 0. Repara que aqui o meio é menos refringente e embaixo o meio é mais refringente. Se eu inverter o meio, não acontece nada com o raiozinho. Belezinha, tio Farley. Agora vamos lá. O raio tem do meio menos refringente para o meio mais refringente. Vou colocar aqui o transferidor, bonitinho para a gente medir. Então tá bom, ó. Perceba o seguinte, ó. Do menos pro mais próximo. Observa aqui, ó. Ele entrou com 30 graus, ó. E aqui tem menos que 30 graus. Do menos pro mais próximo da normal, ó. Aqui vamos deixar ele com 60, ó. 60 graus, tá vendo, ó? E aqui tem 30, um pouco mais de 30 graus, belezinha? Então gravou, do menos pro mais próximo. Show de bola. Gravou? Gravou, ó. Do menos pro mais próximo. Show de bola. Vamos inverter o meio agora, ó. Do mais pro menos. Do mais pro menos próximo, com 30, ó. Do mais pro menos próximo, tá vendo, ó? Do mais pro menos próximo. Show de bola? Outra coisa que eu disse para vocês na aula foi o seguinte, que uma parcela é refratada e a outra parcela é refletida, tá vendo, ó? Então entra 100%, uma parcela é refratada e uma parcela é refletida. Isso acontece nos dois casos, né, ó? Beleza? Ó, aqui. Uma parcela chegou 100%, uma parcela é refratada e uma parcela é refletida. Maravilha? Show de bola? Virou a página. Então vamos lá para mais um slide, uma mágica, na verdade, o vidro invisível. Vamos assistir o videozinho e a gente comenta. Então vamos lá, cadê o videozinho? Aí, vamos lá. Então o cara tá colocando um líquido, tá vendo? Você percebe que esse líquido é viscoso, ele é bem viscoso, não é água, né? Percebeu que ele é bem viscosinho. Show de bola. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar um tubo de vidro, ó. Um bastãozinho de vidro. Cadê o bastãozinho? Cadê o bastãozinho? Aí. E aí quando ele coloca o bastãozinho, ó, o bastão fica invisível. Nossa, tio Farley, que coisa mais louca, velho. O bastão tá lá dentro mesmo? Cadê esse bastão? Ele vai tirar, ó, e você observar que o bastão tá realmente lá dentro, ó. Beleza. Aí ele vai balançar esse bastão aqui, quer ver, ó? Quando ele balançar o bastão aqui, você vai observar o seguinte, ó. Quando ele passar por aqui, ó, dá pra ter uma percepçãozinha que ele tá lá, tá vendo? De novo, ó. Beleza. Então, por que que isso está acontecendo? O que está acontecendo aqui, tio Farley, que eu não consigo enxergar o vidro? Porque o vidro, ele está imerso na glicerina. E o vidro e a glicerina têm praticamente o mesmo índice de refração. Ah, entendi. Então, ó, como eles têm praticamente o mesmo índice de refração, a luz não sofre desvio. A gente chama isso de continuidade ótica. Então, quando dois meios apresentam a mesma refringência, portanto, o mesmo índice de refração, um é invisível em relação ao outro. Dizemos então que entre esses meios existe continuidade ótica. Tá vendo aqui, ó? Então aqui tá o bastão num líquido com índice de refração diferente, que provavelmente é água, e aqui tá o bastãozinho de vidro na glicerina com o mesmo índice de refração. Então a luz que está sendo emitida, ela está passando pela glicerina e ela passa pelo vidro sem sofrer desvio. Então eu não consigo visualizar, não tenho a percepção de que o bastão está lá dentro. Belezinha? Show de bola? Vira a página. Vamos lá para o exercício número 4. Um raio luminoso que se propaga no ar atinge a superfície livre de um líquido em repouso, segundo um ângulo de incidência de 60 graus.
Sabendo que o ângulo de refração correspondente vale 30, determine o índice de refração desse líquido. O índice de refração do ar vale 1. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer o esqueminha. Então, eu tenho o ar e aqui eu tenho o líquido. O ar tem um índice de refração e o líquido tem outro, belezinha? O raio chegou e ele falou que o ângulo é 60 graus. Beleza. E quando saiu, o ângulo de refração vale 30. Então, ele fechou. Só de olhar para cá, ó, o cara está aproximando da normal. Então aqui ele está mais próximo ou menos próximo, tio Farley? Está mais próximo. Não só para lembrar. Se eu repito o último, mais, menos. É do menos para o mais. Do menos para o mais próximo. O ar tem um índice de refração menor que o do líquido. Sem dúvida, a gente já sabia porque o N do ar vale 1, né? E o N sempre é maior ou igual a 1, então no caso o ar seria o menor mesmo. Mas só para a gente fazer aquela análise que o tio Farley ensinou anteriormente. Então vamos lá. Vamos descobrir a paradinha aqui, ó. Na seno I é NB seno R. O N do ar vale 1, o ângulo de incidência vale 60 e o ângulo de refração vale 30. Então ficou NA seno 60 é NL seno 30. 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é o N do líquido vezes meio. Dá para cortar esse 2 com esse 2. Show de bola. Chegando que o N do líquido vale raiz de 3. Belezinha? Show de bola? Vira a página. Vamos lá para o exercício 5. Um raio luminoso forma ângulos iguais a 30 e 45 com a superfície que separa o vácuo. N igual 1. E o meio x, como mostra a figura. Determine o índice de refração do meio x e a velocidade da luz nesse meio. Então, primeira coisa, pessoal, que a galera joga direto. Tio Farley joga no Leedsnell. Na seno I é NB seno R. Belezinha. Aí ele calcula o I como sendo 30 e o R como sendo 45. Tá errado. Por que está errado? Porque tio Farley falou várias vezes. O ângulo de incidência e o ângulo de refração é formado com a normal. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é desenhar a normal. Ó. Entendi. Então, quem que é o I? O I é esse ângulo aqui. Ó. Se aqui é 30, quanto falta para 90? Porque a normal forma 90 graus com a superfície. 60 graus. Aqui o R é 45. Então, aqui a galera acabava colocando que 45 não ia fazer diferença, né? Mas aqui faz diferença total. Belezinha? Então, o I é 60 e o R é 45. Agora sim, jogando em Snell. NA seno I é NB seno R. O A é o vácuo, o I vale 60, o B é o meio X que eu quero saber e o R vale 45. Então, N do vácuo seno de 60, NX seno de 45. 1, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, a tabelinha. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Corta o 2 de baixo, ficou NX igual raiz de 3 sobre raiz de 2, tá vendo? Quem tá com a letra passa por baixo, passa o raiz de 2 dividindo. Show de bola. Como não pode ter raiz embaixo, a gente vai racionalizar. Então, multiplica por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, vai ficar raiz de 6 sobre 2. Esse é o valor do NX. Só que ele não perguntou só isso, ele perguntou o índice de refração e a velocidade. Então, como é que eu vou achar a velocidade? N é C sobre V. O NX eu tenho. O C é 3 vezes 10 oitava. E o Vx eu vou descobrir. Então ficou raiz de 6 sobre 2, 3 vezes 10 oitava, Vx. Multiplica em cruz. Chegou aqui, Vx é igual a 2 vezes 3 vezes 10 oitava, dividido por raiz de 6. Racionaliza, né? 2 vezes 3, 6. Aí eu vou racionalizar. Então ficou 6 vezes 10 oitava sobre raiz de 6. Multiplica por raiz de 6 em cima e embaixo. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Corta esse 6 com aqui. E aí ficou raiz de 6 vezes 10 oitava metros por segundo. Virou a página. Vamos lá, galera, para exercício 6. A figura representa um raio de luz monocromático, refratando-se do meio A para o meio B. Determine o índice de refração do meio B em relação ao meio A. Ele quer saber o NB dividido pelo NA. Beleza? Então, primeira coisa, vamos fazer uma análise rápida aqui, só para ver quem que é mais refringente que o outro para a gente treinar. Ó. O raio refratado ele se aproximou da normal, ele ficou mais próximo. Lembra que a gente repete o último? Mais, então aqui é mais, aqui é menos. Então, do menos para o mais próximo da normal. Show de bola. Então, vamos lá, vamos aplicar a lei de Snell. Lei de Snell. NA seno I é NB seno R. Como eu quero saber o NB dividido pelo NA, tranquilo, mas eu tenho que saber o I e o R. Ele não te deu o I e não te deu o R. Como é que você vai fazer? Olha, ali tem um triângulo retângulo, velho. E cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E a hipotenusa é exatamente essa linha azul aqui, ó.
Se aqui é 3, aqui é 4, a hipotenusa vale 5. Se aqui é 3, aqui é 4, a hipotenusa vale 5. Tio File, tio Pitch. Então para ficar bonitinho eu vou chamar aqui de R, ó. RR, tá? Porque no fundo você percebe que isso é o raio da circunferência. Então aplicar tio Pitch lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Belezinha. Então o R ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, fazendo a trinca pitagórica lá. Triângulo pitagórico vai dar 5 centímetros. Então, quem que é o seno de cateto oposto, que é 4, sobre o R, que é 5? Quem que é o seno de R? Cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Show de bola. E a gente pode substituir aqui, ó. NA vezes 4 quintos igual a NB vezes 3 quintos. Mas eu vou chamar atenção para um detalhe que já caiu no vestibular. Já caiu em vestibular, exercício que o cara só dava o cateto oposto, ó. Ele não dava o 3 e não dava o R. Aqui ele dava só o 3, que é o cateto oposto, não dava o R, não dava o 4. Como que você faria esse exercício se você não conseguisse calcular isso antes? Simples assim, você ia fazer NA é o seno de I. O seno de I seria 4 sobre esse raio, tá vendo? Ó? Ficaria 4 sobre o R. Você viu que eu nem calculei o R. 4 sobre R. E quem que seria o seno de R? Seria 3 sobre esse R, ó, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, tá vendo? E você vai cortar o R. Como aqui eu cortaria o 5 também. Então essa parte que nós fizemos antes foi até desnecessária, belezinha? A gente acabou perdendo tempo um pouquinho com isso, mas só para vocês visualizarem. Belezinha, aí ficou tranquilo. Ele quer o NB sobre NA, NB sobre NA, fica, o 3 passa dividindo, fica 4 terços, ok? Então, NBA, ou seja, o índice de refração do B em relação ao A é 4 terços. Já sabíamos que tinha que dar um número maior que 1. Lembra que o B era mais refringente que o A? Show de bola? Vira a página. Vamos para o último exercício. Um raio de luz monocromática propagando-se no meio A incide numa superfície de separação S e passa a se propagar no meio B, mais refringente que o A. Então, o B é mais refringente que o A. Dos raios indicados na figura, qual representa melhor o raio refratado correspondente ao raio incidente? Então, show de bola. Sabemos que do menos para o mais próximo. O raio veio do menos para o mais próximo, a resposta é 3. Nananina não. Por que, tio Farley? Porque aqui, ó, o meio A é esse da esquerda e o meio B é o meio da direita. Aqui é a normal, ó. Ah, tio Farley, ele tá confundindo a gente, ó. Então o raio veio aqui, ó, do menos para o mais próximo, ó. Então, do menos para o mais próximo da normal é 1. Tipo, ele até fez uma inversãozinha para você enxergar melhor aqui, ó. Veio do menos para o mais. Do menos para o mais próximo da normal. Tá vendo? Então, aqui o cara desenhou o desenho trocado para te confundir. Show de bola? Vira a página. Vamos lá para o nosso último slide com um experimentinho para reforçar e finalizar a nossa refração. Vamos lá, então. Vamos começar assistindo o videozinho, ó. Então aqui tem uma moeda dentro de uma xícara. Ele colocou a câmera de forma que eu não enxergue mais a moeda. E vou colocar água, tá vendo? Ó? Quando eu colocar água na xícara, a gente vai conseguir ver a moeda, tá vendo? Então vamos tentar explicar isso aqui do lado, ó. Então tem um observador aqui. E ele tá vendo a moeda dentro do copo. Show de bola. Então o que acontece? O raio de luz sai da moeda e chega até o olho do observador. Belezinha. E se o observador descer um pouquinho o olho? Quando o observador descer o olho, ele enxerga a moeda? Não. Que seria exatamente esse ponto aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui. Belezinha? Então ele não está enxergando a moeda. Então o que a gente vai fazer? A gente coloca água no copo. Isso. Quando eu coloco água no copo, a luz vai sofrer um desvio. Percebe que aqui o ponto ficou até pontilhadinho, ó. Ela não vai mais percorrer esse caminho. Porque ela vai mudar de meio. E quando ela muda de meio, ela muda de velocidade. E na maioria das vezes ela sofre um desvio. Então como é que eu descubro como é que vai funcionar a luz aqui? Eu vou desenhar normal. E eu sei que a luz está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Porque a água é mais refringente que o ar. Do mais para o menos próximo. Então agora o raiozinho de luz atingiu o olhinho, ó. E aí, o prolongamento desse raiozinho é onde o cérebro vai interpretar que está moeda, ó. Que é o que acontece aqui. Belezinha? Então quando coloca a água, ó, vai subir a moedinha. Então a moedinha daqui, ela passa a ficar aqui a imagem dela. Beleza? Fechado? Espero que tenham gostado, pessoal.
Viro a página. Valeu, galera. Espero que tenham gostado dessa aula de refração. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Não esqueça do like. Indiquem o vídeo para amigos. Compartilhem esse vídeo. Te espero no próximo domingo. Beijo do tio. Deus abençoe vocês. Tchau e...